E aí galera, tudo certo com vocês? Claudino aqui do canal Produto On. Hoje um tema um pouco polêmico, mas que a gente está vendo na realidade no dia a dia. Você já imaginou o que acontece quando um presidente o mais polêmico da história recente dos Estados Unidos resolve taxar países e empresas estrangeiras? E aqui eu estou falando de vários segmentos, mas hoje a gente vai focar um pouquinho na área de tecnologia. Pois é, isso parece uma cena de filme, mas isso está acontecendo de verdade e bem recente o assunto e bem quente. E hoje a gente vai tentar conversar sobre essa tal taxação que o Trump está impondo e está impactando tanto empresas e países e principalmente essa nossa área de tecnologia. E como esse tipo de medida pode atingir o seu bolso, o seu emprego, mesmo você estando bem longe da Casa Branca. Então, cola aqui comigo, porque o papo hoje vai dar pano para manga, porque o assunto é polêmico. Bora então para esse vídeo? Então vamos lá, minha gente. Antes de mais nada, vamos tentar entender de onde surgiu essa ideia de taxar as empresas de tecnologia, principalmente as empresas estrangeiras. E aqui a gente vai focar um pouco mais no mundo da tecnologia. O Trump está realmente taxando todo mundo e vários segmentos, mas aqui a gente vai focar um pouquinho na tecnologia. A gente está falando de Donald Trump, o atual presidente americano, e ele vem levantando uma bandeira forte, que é a de protecionismo. E essa bandeira, ele visa cobrar tarifas mais pesadas sobre produtos importados. E isso inclui fortemente nós da tecnologia. E o que ele está argumentando? O argumento dele é que isso é para proteger empregos do país dele, que é os Estados Unidos. Mas essa proposta, ela não foi feita com base em estudos econômicos profundos. Isso que assusta mais. Foi uma estratégia meramente política. Ele começou isso lá em 2016 e agora ele reacendeu isso com força porque ele voltou para a presidência. O Trump, ele quer retomar essa narrativa nacionalista. Ele quer priorizar empresas americanas e punir o que ele considera uma concorrência externa desleal. E não pense que é só falar, não é isso. Ele sinalizou que pode impor, sim, tarifas de até 60% sobre produtos chineses. E isso, para a gente, é meio que dramático. Agora, se você achava que só as empresas chinesas seriam realmente afetadas, se liga aqui. Gigantes como Apple, Tesla, Microsoft e muitas outras que dependem de componentes ou produtos fora dos Estados Unidos também vão entrar nessa mira. Traduzindo tudo isso, se você monta um celular na China, mas vende nos Estados Unidos, pode ter uma tarifa muito pesada sobre cada unidade que entra no país. E isso vai encarecer tudo, do produto final ao custo de vendas. E tem mais um detalhe: não é só hardware. Software, serviço de nuvem, APIs, produtos SaaS, qualquer coisa acessada no ecossistema americano pode ser afetado. A discussão ela deixou de ser acadêmica. Agora, ela tem impacto diretamente em contratos, em planos de negócio, em estratégias globais de qualquer empresa tech do mundo. Essa proposta representa um divisor de águas na regulação do comércio digital global atual. Comércio digital global. Parece loucura a gente pensar que grandes empresas americanas seriam punidas por algo que deveria ser de benefício nacional, não é mesmo? Mas a questão é justamente essa. Elas estão produzindo fora do país. A Apple, por exemplo, ela monta a maioria dos seus produtos na China. Aí você compra um iPhone made in China, mas vende nos Estados Unidos. Logo, ela entra na lista do tarifaço do Trump. Isso quer dizer que não só Xiaomi, Alibaba estão em risco, mas as empresas americanas também, como Apple, Google, Amazon, Microsoft. Por mais que sejam parte do núcleo nacional americano, essas empresas elas têm cadeias de suprimento global.
Se a tarefa incidir sobre importação, essas empresas também vão pagar a conta lá no final. E isso se espalha muito rápido. Se uma delas interrompe, por exemplo, a produção ou encarece o produto, outras vão sentir na pele essa repercussão. E aqui a gente está falando de fornecedores, parceiros, startups que dependem dessas plataformas e ecossistemas operacionais. É como uma cascata. Tudo começa num ato político e se espalha globalmente. Então, meu amigo, o alvo não é só a China. O alvo é a globalização da tecnologia. E isso inclui a sua startup, se ela tiver integração com infraestrutura global e os clientes americanos. A dor é muito maior do que parece. Por que eu estou falando que a dor é muito maior do que parece? Para pensar um pouquinho quantos países estão envolvidos na fabricação do smartphone. Pode ter componentes eletrônicos, por exemplo, na Coreia. O software do time pode ser americano, a montagem na China ou Vietnã. Os testes podem estar lá no México e a venda acaba sendo global. Só que isso é uma cadeia e essa cadeia é longa e complexa. Um sistema que foi construído durante anos visando eficiência e custo. Agora vamos imaginar uma tarifa elevada e isso ela vai ferir toda a estrutura onde ela está inserida. Se os componentes chineses têm tarifa, o custo acaba subindo. Se os produtos finais têm tarifa, sobra menos margem para as empresas poderem trabalhar. E a receita é natural, é encarecer o produto final. Quem vai pagar a conta é o consumidor final. E ponto. Mas não é só preço, é tempo de entrega, é custo logístico, é renegociação de contrato. Muitas empresas teriam que refazer toda a estrutura, mudar a fábrica, procurar fornecedor alternativo, repensar os modelos de estoque e distribuição. Isso pode levar meses ou até anos, e todo esse tempo é de instabilidade, de risco, de desperdício e principalmente de investimento. Empresas grandes conseguem absorver esse choque muito rápido. Já as startups que estão começando, por exemplo, têm muito mais dificuldade. O custo adicional pode significar o fim de um projeto. E esse é um ponto crucial de tudo isso que a gente está falando. A proposta de taxação, ela não atinge só gigantes. Ela vai pegar em cheio aqueles que estão começando e que são os mais vulneráveis. E os pequenos são vulneráveis. Só que, historicamente, as big techs nunca foram grandes entusiastas das políticas mais duras do Trump, por exemplo. Afinal, elas se beneficiam muito dessa globalização que a gente tem nos dias atuais. E aqui eu estou falando de empresas como a Apple, por exemplo. Ela tem uma produção concentrada totalmente na Ásia. E qualquer barreira comercial com esses países vai representar uma ameaça direta para o seu negócio e para o seu produto. É provável que essas empresas elas vão acabar se mobilizando, e aqui eu digo mobilizando politicamente e judicialmente, para tentar frear essa possível taxação que o Trump quer impor. Porque eles vão pensar no benefício próprio deles e não meramente na nacionalidade, que é o que o Trump quer. Por outro lado, não vão ser só gigantes que vão sofrer. As pequenas empresas de tecnologia, principalmente as startups que dependem de hardware e principalmente os acessíveis e serviços em nuvem também vão sentir grandemente. Com o aumento do custo de equipamentos e serviços, o ecossistema de inovação pode desacelerar. E isso é péssimo para a economia. E eu estou falando aqui não só a economia dos Estados Unidos, mas a economia de vários países como um todo. E mais, pode tornar a concorrência muito desleal, favorecendo apenas os grandes players que a gente tem hoje de mercado, que conseguem absorver todos esses aumentos e todos esses custos
que o governo americano quer impor. Agora pensa comigo, se o custo para produzir tecnologia aumenta, as empresas elas vão cortar investimentos. E isso significa menos vagas, menos contratações e podem esperar várias demissões. Empresas que operam com margem muito apertada, elas podem quebrar e sumir do mercado. Ou seja, estamos falando de uma política pensada para proteger empregos americanos, só que pode acabar gerando um efeito totalmente oposto nesse setor de tecnologia. E aqui eu não estou falando só dos Estados Unidos. O mundo inteiro vai sentir esse efeito dominó. A gente vai voltar uma casinha atrás, quando a gente já teve uma grande crise nessa área. E a gente pode ter isso de novo, com toda certeza. E você está se perguntando, tá, Claudino, mas e a gente aqui no Brasil? A gente, a gente tem que pensar aqui como consumidor, como mercado, beleza? Muitas empresas brasileiras, elas usam produtos importados dos Estados Unidos ou serviços de cloud, por exemplo, que vem de lá. Se esses serviços ficarem mais caros, adivinha o que vai acontecer? Isso vai refletir nas nossas contas, nos nossos preços, principalmente o preço de celular, notebook, serviço online e até startups nacionais que dependem dessa solução para poder operar. Vamos pensar aqui se a sua empresa usa um serviço de cloud, por exemplo, da Amazon, para fazer testes, por exemplo. O custo disso vai ser o dobro. Se a sua empresa usa integrações da Microsoft, por exemplo, usa o Azure, hoje é um preço. Se a taxação vier, vai ser outro preço. E aí o custo de manter isso aqui dentro do Brasil vai ser muito complicado. Então, isso está virando uma verdadeira bola de neve. E a gente não sabe qual que vai ser o final dessa história. E sim, tem um outro ponto. O aumento do custo de produção e operação pode fazer com que as empresas adiem ou cancelem projetos de inovação. E se você trabalha com inovação, se prepare que você pode pagar com o seu emprego. Isso mesmo. Isso significa menos investimento em pesquisa, menos protótipos e menos produtos disruptivos, por exemplo. Em um setor que vive de pensar no futuro, isso vai ter um freio. É como você cortar as asas de um pássaro, por exemplo, em pleno voo. A inovação, ela pode desacelerar muito em alguns países. E aqui a gente tem países andando e caminhando muito bem em inovação. E o mundo pode perder grandes avanços por causa disso. Por causa de uma questão política, a gente pode parar completamente. Se vocês acham que o mercado financeiro está parado, o mercado financeiro está reagindo conforme o Trump vai colocando essas taxações. Toda vez que o Trump fala em taxação, os papéis dessas empresas de tecnologia eles vão oscilando demais. E aqui os investidores, e principalmente quem investe hoje, eles odeiam instabilidade. E uma possível guerra comercial entre Estados Unidos e China, por exemplo, está assustando demais para quem investe nesses mercados. Menos investimento significa menos dinheiro circulando, menos risco e menos crescimento do setor. Então, o que está acontecendo é que os investidores estão, sim, de olho em tudo o que está acontecendo, principalmente na caneta do Donald Trump. E é totalmente possível ter uma guerra comercial. A China, por exemplo, ela não vai aceitar calada. Se os Estados Unidos começarem a aumentar as tarifas, a China ela vai sim retaliar. Isso já aconteceu antes e gerou prejuízos bilionários. Empresas que atuam nos dois mercados, elas vão sofrer o impacto dos dois lados, seja americano, seja chinês. E essa instabilidade global vai respingar em todo o mundo, principalmente nos países emergentes. E aí sobra para o nosso querido Brasil. E olha que curioso, muitas das tecnologias mais recentes, como a inteligência artificial, elas dependem de componentes caríssimos e altamente especializados. Chips de IA, por exemplo, que
que são fabricados na Ásia. Se esses chips forem taxados, o custo para desenvolver soluções com inteligência artificial vai aumentar gradativamente. Isso vai atrasar o desenvolvimento de muitas novas soluções que a gente tem no mundo hoje. E vai prejudicar desde as empresas até as universidades que estão aprendendo com isso. E no final dessa história toda, quem vai pagar essa conta, você sabe que é a gente. Taxou o chip, o notebook ficou mais caro, taxou o serviço de nuvem, o aplicativo aumentou o valor da assinatura. Tudo isso chega até a gente de alguma forma. Essa tal guerra de tarifas vira uma bola de neve que começa com a política, passa pelas empresas e, infelizmente, sinto lhe dizer, termina no nosso bolso. E acompanhando um pouquinho dos bastidores, principalmente dos bastidores dessas empresas de tecnologia, elas já estão se mexendo. A gente está falando aqui de alguns poderosos que estão já mexendo seus pauzinhos em Washington para tentar conter o avanço dessa agenda de taxações que o Trump está tentando impor. A Apple, por exemplo, já se posicionou diversas vezes contra essas medidas que ele está tentando colocar. A pressão vai ser muito grande e esse embate promete ser um dos mais intensos nesses próximos meses que a gente tem aí pela frente. E sim, mas não é simples. Talvez a saída esteja em criar incentivos para essas empresas produzirem localmente, sem puni-las por operarem globalmente, por exemplo. Em vez de taxar, os governos poderiam incentivar a inovação nacional, sem fechar as portas para as parcerias internacionais. Só que tem que ter um equilíbrio entre o protecionismo e a abertura econômica, o que é muito difícil, mas é possível. Tudo isso vai precisar de fortemente uma coisa que ninguém gosta de fazer, que é o diálogo. Mais do que se posicionar a favor ou contra o Trump, o que a gente pode aprender com tudo isso é que as decisões políticas têm um impacto real em todos os países. E isso até mesmo no nosso dia a dia. Então a gente tem que ficar atento ao que acontece nos Estados Unidos, especialmente um setor tão conectado como a tecnologia é. E é fundamental a gente entender as tendências do mercado e se planejar melhor nessas decisões que a gente tem como consumidor, como profissional ou até mesmo como empreendedor. A gente precisa estar à frente do nosso tempo. A gente precisa estar muito atento com quem tem a caneta na mão. Finalizando o nosso vídeo de hoje, então, o que você acha de tudo isso? A taxação do Trump é uma revolução ou é uma ameaça para o mundo da tecnologia? Eu acho que, como tudo na vida, vai depender de como as peças do jogo vão se mover. Mas uma coisa é muito certa, essa discussão ela está apenas começando. Se você curtiu esse papo, compartilha com alguém que também se interessa por tecnologia e principalmente por política. E claro, deixa aqui a sua opinião. E bora continuar essa conversa juntos, quem sabe num próximo vídeo, falando mais um pouco sobre esse tema, porque é um tema que gera muita controvérsia, digamos assim, porque a gente está falando não só de empregos, de pessoas, de consumo, mas também de uma coisa chamada política, que tem dois lados, sempre as pessoas têm uma visão diferente e isso impacta demais. Então, pessoal, até o próximo vídeo.